Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que fala, e este livro é a Bíblia. E nós temos estado a passar por vários capítulos da Bíblia, vários livros da Bíblia também. Neste momento estamos a estudar o livro do Êxodo e vamos no capítulo 24. Temos estado a olhar para algumas leis que Deus deixou ao povo de Israel que de alguma maneira iriam reger a sua vida social. Creio que muitas delas talvez não são aplicáveis hoje, mas muitas são aplicáveis à nossa vida, à nossa sociedade atual. E essencialmente estas leis de ordem social, talvez não tanto as de ordem religiosa, pois temos estudado e iremos estudar mais para a frente que muitas destas leis que Deus deixou para o povo de Israel aplicavam-se ou tinham como finalidade mostrar a pessoa de Jesus Cristo. E em Cristo, digamos assim, a nossa convivência, a nossa maneira de ser e de estar foi transformada. É verdade que os padrões de Deus ainda subiram mais, ficaram mais elevados. Nós, quando estudamos o livro de Mateus, verificamos exatamente isso, que aquilo que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte eram padrões elevadíssimos em termos de conduta e de prática, em termos de vida moral do povo de Deus. Deus aqui está a dar os princípios que são de alguma maneira gerais para todas as sociedades. E o benefício é daqueles que podem aplicar estes princípios à sua vida. Todos nós beneficiamos quando olhamos para estes princípios e os aplicamos na nossa sociedade. Quando os povos têm respeito pelo outro, quando as pessoas falam verdade, quando as pessoas não roubam aquilo que é do outro, quando as pessoas não estão constantemente a maltratar o seu vizinho, e isto traz benefícios para todos. É por isso que Deus deixou muitas orientações. Os mandamentos de Deus não se limitam aos 10 mandamentos. Nós encontramos já várias outras orientações que Deus deu ao povo de Israel e nós temos estado a ver essas orientações. Desde o capítulo 20 e estamos já aqui no capítulo 24. E vamos ler a partir do verso 1. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Estes homens foram convidados a subir ao monte juntamente com Moisés para adorar ao Senhor. Porém tinham de o fazer de longe. Deveriam manter uma certa distância, mesmo tendo uma posição de liderança especial dada pelo próprio Deus. Isto nos mostra que o viver sob a lei não seria coisa fácil. Antes da lei, o povo vivia, digamos assim, debaixo da graça. Não havia regras rígidas para eles seguirem. Deus agia com eles de uma forma especial. A partir desta altura em que vimos que Deus dá a lei ao povo de Israel, eles deveriam passar a cumprir a lei, para de alguma forma Deus agir em seu favor. Hoje nós vivemos de novo debaixo da graça de Deus. Aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o privilégio de viver num relacionamento com Deus baseado na bondade de Deus e não dos nossos feitos. Mas o povo de Israel não era assim que eles viviam. E por isso encontramos Deus a deixar uma lei, uma regra para que o povo de Israel pudesse viver em conformidade com a sua palavra. No verso 2 vemos: Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Esta é a segunda vez que os filhos de Israel dão uma resposta afirmativa de que poderiam e iriam cumprir os mandamentos. O povo está confiante nas suas capacidades. E essa atitude está impregnada de arrogância. Apesar de não terem ainda a lei, nem sabiam exatamente tudo o que a lei significava, o povo já estava a afirmar que iria obedecer a tudo o que Deus mandasse. Enganaram-se redondamente. Se olharmos para as Escrituras, o próprio apóstolo João diz numa das suas cartas que não nos devemos enganar a nós próprios,
pois podemos dizer que não temos pecado, quando na realidade nós temos pecado. Não podemos ser mentirosos para connosco mesmos. Uma pessoa pode enganar até a esposa ou o marido, pode enganar até familiares, os mais próximos até. Pode tentar enganar até os colegas de trabalho ou vizinhos. Mas às vezes até nos tentamos enganar a nós próprios, mas não podemos enganar a Deus. É completamente impossível enganarmos a Deus. É por isso que este apóstolo João nos diz na sua epístola: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ele mais à frente diz: e se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a palavra de Deus não está em nós. Quando nós tentamos dizer que vamos cumprir tudo o que Deus disse, de alguma forma o povo estava a mentir, porque eles sabiam que não iria ser possível cumprir toda a palavra de Deus. Mesmo assim, Deus continuou a amar o seu povo e a agir em seu favor. Por isso Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs-no em bacias, e a outra metade espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Vemos que o povo tenta de alguma forma agradar a Deus. Tem até boas intenções, mas as boas intenções não chegam. O povo constantemente iria falhar na obediência à palavra de Deus. Muitas vezes nós dizemos como o povo: nós vamos fazer tudo, nós vamos obedecer em todas as coisas. Temos até boa vontade, mas nem sempre a nossa boa vontade vai produzir resultados positivos no final. Muitas vezes este povo queria obedecer, mas eles não conseguiam fazer isso de uma forma completa. Eles sempre falhavam aqui ou ali. Nunca poderemos satisfazer o padrão divino pelos métodos naturais e humanos, pela nossa própria força. Somos membros de uma raça que está longe daquilo que Deus pensou para nós. E na realidade, a nossa desobediência é uma consequência da nossa natureza. Nós somos exatamente assim. É só olhar talvez para a nossa volta e vamos verificar as injustiças, a criminalidade, a guerra, a fome, a miséria. É verdade que há pessoas justas e bondosas, mas na maioria nós vamos ver que o homem é egoísta, o homem procura acima de tudo os seus interesses, muitas vezes sem se preocupar com as consequências para a vida dos outros. Isso acontece ao nosso redor e nós presenciamos talvez isso quase todos os dias, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança. Vemos como as pessoas agem desobedecendo àquilo que Deus tem dito na sua palavra. É por essa razão que o apóstolo Paulo nos diz: todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, e que não há um justo, nem um sequer. E este é um facto da palavra de Deus. Nós temos que encarar isso com sinceridade e com transparência, mostrando quem na realidade nós somos, sem encobrir o nosso verdadeiro eu. O verso 28 continua no nosso texto aqui, dizendo: então Moisés tomou aquele sangue e o esparziu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, a respeito de todas estas palavras. Este ritual era para mostrar ao povo que havia necessidade de um sacrifício a fim de purificar o pecado e a culpa do homem. Alguém tinha de pagar o preço do pecado do povo, e esse alguém era um inocente animal. No verso 9 encontramos ainda: e Moisés, e Arão, e Nadab, e Abiú, e os 70 anciãos de Israel vieram a Deus de Israel, sobre cujos pés havia um como pavimento de pedra de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Vemos aqui uma visão da presença de Deus. Por um lado, ninguém jamais viu a Deus face a face. Deus é espírito e por isso ninguém pode vê-lo. O povo viu aqui, na realidade, foi uma representação de Deus. E este é o sentido da palavra aqui: eles viram a Deus. Vamos encontrar esta mesma expressão várias outras vezes na Bíblia. Os homens não podem, na realidade, ver Deus, mas podem sim ver a representação de Deus.
E essa representação que se tornou homem foi o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, digamos assim, é uma das pessoas da Trindade. Ele apareceu muitas vezes, como o texto bíblico nos indica, quando a palavra de Deus nos apresenta o anjo do Senhor, ou que Deus apareceu em forma humana, era de alguma forma a pessoa de Jesus Cristo. Pois ele sempre existiu de eternidade em eternidade. Ele sempre esteve, pois ele é o próprio Deus. Por isso ele poderia aparecer no Velho Testamento também. Muitas vezes nós pensamos que Jesus Cristo só existiu a partir do momento que nasceu, a partir da manjedoura de Belém. Não é verdade. Jesus Cristo já existia muito tempo antes de ter nascido em Belém, porque ele é o próprio Deus. Voltando aqui ao nosso texto, no verso 11, vemos aqui esta expressão bonita. Diz assim o texto: Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. É um texto extremamente interessante. Vemos que a palavra de Deus já nos tinha dito que ninguém poderia vir a Deus e ficar vivo. É interessante que estes homens que subiram ao monte com Moisés, apesar de estarem à distância, viram Deus e Deus não estendeu a mão contra eles. Deus de alguma forma permitiu que estes homens tivessem esta intimidade com Deus. E o curioso é que não só eles viram Deus, mas eles comeram e beberam. É interessante ver esta expressão aqui, que eles ao verem Deus tiveram esta intimidade com Deus. Isto faz-me lembrar a mim pessoalmente a ceia do Senhor, em que Jesus Cristo esteve na presença dos seus discípulos comendo e bebendo, onde Jesus Cristo partiu o pão e distribuiu o cálice pelos seus discípulos, dando graças, e mostra-nos esta intimidade que eles tiveram com Deus. Quando Jesus esteve no nosso meio, Filipe perguntou-lhe: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu a Filipe dizendo: quem me vê a mim, vê ao Pai. De forma que, se queremos ver a Deus, temos de fazê-lo através da pessoa de Jesus Cristo. E pois ele foi o único dado como mediador entre Deus e o homem. Há um só mediador, diz o apóstolo Paulo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus Cristo é esse que nos revela o próprio Pai. E de alguma forma, quando olhamos para este texto bíblico aqui no livro do Êxodo, podemos presenciar de alguma maneira previamente a ceia do Senhor. Antes que ela tivesse acontecido com os seus discípulos, Deus tinha tomado esta refeição com os anciãos, com Moisés e com aqueles homens que estavam ali no monte. Esta intimidade que Deus deseja ter também consigo. Este relacionamento íntimo de cear consigo, de comer consigo, de viver no seu dia-a-dia. Nós portugueses temos este hábito bom, saudável, de convidar os nossos amigos, aquelas pessoas que nos são íntimas, para uma refeição. Aqueles que nós amamos, de alguma maneira, partilhamos com eles a nossa intimidade, o nosso lar. E é exatamente isso que Deus quer fazer consigo e comigo. Creio que nós compreendemos de uma forma muito correta aquilo que se passou aqui no monte, em que Deus apareceu a estes homens e de alguma forma comeram e beberam juntos, partilharam intimidade juntos, tiveram num convívio juntos. É interessante ver que a verdadeira religião é exatamente esta. Não é a religião só dos ritos, mas é a religião da comunhão. Quando Deus tem comunhão com o seu povo, quando Deus come e bebe, digamos assim, com o seu povo. Eles passaram a ter esta intimidade com Deus, uma intimidade relacional, uma intimidade de estar sentado à mesa. E é exatamente isso que Deus quer fazer consigo e comigo, manter esta relação íntima. E no fundo a relação com Deus passa também por isto, por nós podermos entender que o nosso relacionamento com Deus não é só através dos rituais, das tradições, é uma relação baseada também na intimidade. A seguir encontramos Moisés levando com ele Josué, o seu servidor, e subindo Moisés então ao monte. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Tendo Moisés subido, numa nuvem o cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem chamou Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel.
E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aqui o povo recebe as instruções que veremos no resto do livro do Êxodo. O capítulo 25 a 30 temos o desenho do tabernáculo e o modelo das vestes sacerdotais. Depois, nos capítulos seguintes, temos a demonstração e a construção do tabernáculo e o seu estabelecimento. E a descrição da glória do Senhor aparece no tabernáculo. Cerca de 15 capítulos no total cobrem este assunto, com exceção dos 3 capítulos que relatam o episódio do bezerro de ouro feito por Arão durante a ausência de Moisés, quando estava no monte a receber a lei, mas vamos ver que esses tabernáculos é descrito de uma forma profunda e o seu funcionamento ainda muito mais detalhado se encontra escrito no livro de Levítico. No centro do acampamento, o povo de Israel e as coisas mais importantes que deveriam ter no seu meio era o tabernáculo, pois era o lugar onde Deus apareceria e onde Deus se iria relacionar com o seu povo. Então entramos agora no capítulo 25 deste livro do Êxodo. Vamos começar por ler os 2 primeiros versos. Diz assim o texto bíblico: Diz o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam ofertas. De todo o homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Vemos aqui este povo que, de alguma forma, vai agora começar a contribuir para o Senhor. É realmente bonito ver esta atitude que o povo vai ter para com Deus. O povo, de alguma forma, não estava habituado a isto. Não estava habituado a trazer nada diante de Deus. Mas agora Deus desafia-os a este relacionamento. E se de facto eles amam a Deus, então eles deveriam trazer diante de Deus aquilo que eles consideravam importante. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e pelos de carneiros tintos de vermelho e pelos de animais marinhos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo e unção para o incenso aromático, pedras de ónix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Deus aqui menciona claramente aquilo que o povo deveria trazer. Este povo que de alguma forma tinha trazido estes bens do Egito. Eles não tinham nada, se certamente está lembrado. Ao saírem do Egito, os judeus então pediram objetos de ouro, prata e outros materiais aos egípcios. E agora, em sinal de gratidão para com Deus e de uma forma voluntária, eles devem trazê-lo diante de Deus. O povo de Israel tinha sido subjugado pelos egípcios durante muito tempo e não tinham recebido o salário condigno do seu trabalho. E ao sair, eles pediram então a todos os egípcios que lhes dessem então ouro, prata e etc., todos estes bens. E agora eles tinham condições de fazer uma oferta agradável diante de Deus. Eles entregaram a Deus à volta de 5 milhões de euros para poderem contribuir para a construção deste tabernáculo. Isso foi feito em géneros, não em dinheiro, porque o dinheiro ali não serviria de muito. Era necessário o material para poder desenvolver o espaço, que seria o espaço considerado lugar santo para Deus falar com o povo, onde a presença de Deus estaria permanentemente com o povo. Era esse lugar, esse santuário que deveria ser construído. Por isso Deus no verso 8 diz exatamente isso: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Notemos que Deus não disse que iria habitar no tabernáculo, mas que iria habitar no meio do povo, entre os querubins, entre eles, no meio deles. É interessante ver que Deus sempre quer habitar no meio do seu povo. Não necessariamente em espaços, em paredes, em coisas feitas por mãos humanas, porque Deus não habita nesses lugares. Aliás, se olharmos para o livro dos Atos, capítulo 17, verso 24, diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus habita no meio do seu povo. Deus quer viver em comunhão com pessoas, não com prédios. A preocupação de Deus não é os prédios, não é os bens materiais. A preocupação de Deus é o coração do homem. É por isso que Deus quer habitar no meio do seu povo. No verso 9, voltando aqui ao nosso texto, diz: Segundo a tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis.
Vemos que Moisés vai receber uma descrição completa deste tabernáculo, assim como dos móveis que deveriam constituir este tabernáculo. De alguma forma ele recebe este modelo baseado num tabernáculo celestial. É uma visão, talvez, que Moisés recebe para poder ter uma ideia clara daquilo que Deus queria que fosse executado neste tabernáculo. Os móveis que deveriam constituir este tabernáculo eram bem específicos e apontavam claramente para a pessoa de Jesus Cristo, como nós iremos ver mais à frente. Todos os indicadores, todos os ornamentos deste tabernáculo tinham uma razão específica de ser, uma razão especial para estarem colocados onde estavam colocados, pois eles apontavam claramente para a pessoa de Jesus Cristo. Nós, olhando para a Epístola de Coríntios, no capítulo 6, verso 19, nós vemos que este tabernáculo apontava também para a Igreja, para cada um de nós, que somos hoje o santuário de Deus. Cada ser humano que é um cristão genuíno, que entregou a sua vida a Deus, torna-se parte deste novo santuário que Deus constituiu. E é exatamente esse texto que eu gostaria de ler para si. 1 Coríntios 6,19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vemos como o templo que Deus agora usa é o nosso próprio corpo. Por essa razão também devemos manter este corpo bem cuidado, este novo tabernáculo de Deus puro, purificado, para que Deus possa habitar nele de uma forma agradável. Quando nós percebemos a importância que Deus dá a cada ser humano, ao ponto de ter dado o seu amado Filho, e ao ponto do Espírito Santo habitar nele, sendo agora Ele, cada um de nós, você que me ouve, eu próprio, o templo do Espírito Santo, isso valoriza a cada um de nós. Mostra a importância que Deus lhe dá a si e a importância que Deus me dá a mim. Por isso não desprezemos aquilo que Deus considera extremamente importante. Nós iremos olhar para o tabernáculo no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.